Passei a Fazenda Chocolate em Itu no dia 24 de julho. Nós saímos da zona leste de São Paulo, num domingo, por volta das 9h30 da manhã, e fomos direto para a Fazenda Chocolate em Itu. E o caminho que nós escolhemos foi passar por Santana do Parnaíba, Bom Jesus de Pirapora, chegando à Fazenda Itu pela Estrada dos Romeiros. O retorno nós fizemos pela Rodovia dos Bandeirantes. Nós passamos o dia aí brincando, passeando, 225 quilômetros, é uma ótima opção para um passeio de final de semana, algo que seja rápido, bem próximo de São Paulo. Ao passar por Santo Parnaíba, você encara uma serra pequena, com bastante curvas e um aclive bem suave. É um trecho bem gostoso de pilotar, especialmente porque tem pouquíssimo trânsito de veículos. Então você fica bem à vontade. É onde justamente o pessoal faz fotos para fazer venda. Sim, tem uma empresa chamada F3 Fotografia Esportiva que fica justamente nesse trecho de estrada e ao passar você é fotografado. Depois você entra no site da F3, escolhe o dia e o horário mais ou menos que você passou, vai estar as fotos lá. E aí você faz a seleção das suas fotos e você pode comprar as suas fotos. Em média, julho de 2022, as fotos custam de R$ 25 a R$ 60, dependendo da definição. Vale muito a pena você ter uma lembrança de você estar pilotando e especialmente pelo fato de você não estar esperando ser fotografado. Então é legal. Essa foto também fica legal para você fazer uma camiseta, né? Mandar fazer algum adesivo, alguma coisa. É interessante. Vale muito a pena aí. Fica a dica, ok? Logo depois desse trajeto, quando você desce essa pequena serra, você chega mais próximo do município de Cabreúva. E aí você começa a ter muito trânsito de cavalos na pista. É isso aí. Cavalos, charretes, inclusive nessa região, se você quiser fazer um passeio de cavalo, você pode parar e tem gente que aluga charrete e cavalo para você fazer passeios. Só que o pessoal vem para a pista e aí a coisa começa a mudar um pouquinho de cenário. O passeio tem que se tornar um passeio mais de contemplação, não dá para você esticar tanto, enrolar tanto cabo, já tem que tomar um certo cuidado. E também começam a aparecer os grupos de ciclistas, porque para a Estrada dos Romeiros, no final de semana, é bem cheio de grupos de montarias e ciclistas, além de nós motociclistas e as famílias também que vão de carro, que transitam com carro pela região. Então aí o trânsito começa a ficar um pouco mais intenso. Não chega a dar trânsito no sentido de ficar parado, mas requer um certo cuidado. Um aspecto também muito importante, e aí até um pouco desagradável, é que a Estrada do Romeiro, como eu disse, ela vai margeando o rio Tietê. E o rio Tietê está pedindo socorro faz tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente o governo do estado de São Paulo despoluiu a marginal do rio Pinheiros, que faz a ligação oeste-zona sul da capital. Inclusive tem peixe no rio Pinheiros agora. Exato. Só que isso não resolve o problema do rio Tietê, porque justamente o outro braço do rio Tietê, que vem da marginal Tietê, não está despoluída. E falta vontade dos nossos governantes de resolver o problema. Obviamente a marginal Tietê, ela cruza São Paulo, pegando a zona leste de São Paulo até a zona oeste, e passa por diversas regiões de periferia. Então o problema é bem mais complexo do que resolver da marginal do rio Pinheiros, né? É bem mais complexo porque a quantidade de moradias e quantidade de esgoto que deságua no rio Tietê é muito maior. Mas isso não justifica. E quem sofre com isso são esses municípios de Bom Jesus de Pirapora, né, Cabreúva, toda essa região de Itu, que convive com o rio Tietê, com essa camada de espuma densa, de poluição, que fica sobre o rio, e um rio infelizmente sem vida, e também com um cheiro bem desagradável. A paisagem é muito bonita na Estrada dos Romeiros, mas há vários trechos em que o cheiro realmente é bem desagradável. Na questão de chegar ao restaurante, fiquem tranquilos. O restaurante ele fica à direita, o lado oposto
à margem do rio Tietê, e ainda você tem que entrar um trajeto até chegar de fato à parte do restaurante, né? Então é bem tranquilo, você não sente nenhum tipo de odor. A região é muito bonita, mas precisa urgente de cuidados. QR Code na tela é o link para você acessar os pontos visitados. Vamos agora ver como é que é uma dança indígena? Tem uma família de índios na Fazenda Chocolate fazendo um trabalho muito bacana de divulgação de sua cultura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ninguém almoçou ainda hoje. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos, primeiramente, à Fazenda Chocolate, sejam bem-vindos à Casa do Índio. Somos da etnia Tupi-Guarani, região de Bauru, Centro-Oeste Paulista. Primeiramente, eu vou falar para vocês o porquê estamos aqui e para que estamos aqui. Primeiramente, para trazer um pouquinho da nossa cultura, mostrar como que os nossos antepassados viviam e como que a gente está vivendo no dia de hoje. Estava pegando fogo na mata, o elefante é um tamanho grandioso, pegava muita água e jorrava para apagar o fogo. O beija-flor, quase insignificante do outro lado, pegava com o biquinho e jogava para ajudar a apagar o fogo. O elefante disse para ele: você não está me ajudando de nada. Ele simplesmente disse para o elefante: eu estou fazendo a minha parte. Diante da humanidade, a gente não passa de ser um beija-flor. Mas se cada um de nós fazer a nossa parte, a gente vai muito longe. Vai dar muita saúde para os nossos filhos e para nós mesmos. Restaurante Fazenda da Chocolate de Itu cobra aí R$ 59,00 por pessoa para almoço. E é comida a lenha, você come à vontade. No dia que nós estávamos lá, linguiça, frango, costela, uma boa comida, uma comida bem gostosa, com uma variedade muito boa de saladas e legumes, por R$ 59,00. É um preço legal para a variedade de comida que é fornecida. Além disso, você tem aí para as crianças diversos brinquedos, laguinhos e uma quantidade boa de bichinhos. Olha a infraestrutura desse local. Então o local é uma ótima opção, como eu já disse, para fazer um bate-volta, um passeio no final de semana. Há outros locais para se visitar em Itu também, a própria cidade de Itu, a Praça dos Exageros. É um bom lugar para você poder passar um final de semana com a sua família, independente do uso de moto. Com moto é sempre mais gostoso. E aí pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar para a gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.